Seja muito bem-vindo ao canal Franlab Mimar. Para começarmos a tecer o nosso cropped, como você pode fazer ele em qualquer tamanho, então você precisa tirar medidas. Para começar, nós vamos precisar basicamente apenas de uma medida, que é a circunferência do tronco, A circunferência logo abaixo do seio. Aqui, onde estou mostrando, é onde você irá medir. Você também pode medir a altura que o seu cropped deverá ter. Então, ali eu me basei mais ou menos uns 4 dedos abaixo ali daquele ossinho, Bem ali na nossa garganta. E uns 4 dedos um pouquinho para baixo e o meço passando por cima do seio. Isso é só para ter uma base, tá? Para você ver se o teu cropped vai ser o suficiente para cobrir todo o seio da tua cliente ou o teu próprio. Antes que me perguntem, este modelinho aqui, eu recomendo que vocês forrem. Reparem que eu forrei deixando o decote aparente. Se você quiser colocar um bojo aqui, você pode colocar ainda, tá? Se você não quiser forrar, não é necessário. Fica bem fechadinho o ponto. Se a pessoa quiser, ela pode usar aqueles tops faixa por baixo, que também fica tranquila. Ou uma espécie de adesivo para esconder o mamilo. Este modelinho aqui, olha, ele vai bem desde feito apenas ele, sem nenhum acabamento aqui de barrado. Ou você pode aí brincar e soltar sua criatividade na hora de colocar o barrado que você quiser, para prolongar ainda mais o comprimento. Mas lembre-se que esta parte daqui para cima é a região que vai cobrir somente o seio. Então, vamos separar os materiais agora. Para quem quer saber a questão do tex, ele é o 378. Vem 396 metros, ok? Com um novelo, você consegue ainda fazer um barrado não muito grande. Um barrado desse tipo aqui, olha, dependendo de como for a tensão do seu ponto, a agulha que você utilizar, com apenas um novelo, eu consigo fazer esse cropped todinho, tá? Mas pode ser que para algumas pessoas seja necessário mais do que um, devido à tensão do ponto. Então, por via das dúvidas, compre 2 novelos para garantir. Essa medida da circunferência que nós tiramos, ela serve como base, tá? Então, a minha manequim, ela tem aqui 67, 68 centímetros de circunferência. Porém, dessa medida, eu vou tirar de 10 a 15 centímetros, para eu ter um espaço nas minhas costas para amarrar esse cropped, tá? Porque eu não quero que as pontas se encontrem. Então, de 67, eu tiro 10 centímetros, eu passo a ter 57 centímetros, tá? Lembrando que este tamanho, ele serve basicamente para todos os tamanhos, já que ele é uma frente única e você vai amarrar nas costas, tá? Eu sempre vendi este cropped como tamanho único, me baseando em 57 centímetros de base para trabalhar. Mas caso você precise de uma medida maior, para um outro tamanho, se você quiser fazer para criança, você tira essa circunferência e depois você desconta 10 centímetros. E é nessa medida, nesse resultado, que você vai se basear para começar o seu cropped. E com a agulha de 2,5 mm, nós vamos iniciar o cordão. Depois, para fazer todo o cropped, eu utilizo a de 2 mm. Eu utilizo uma um pouquinho maior para o cordão de base, para não ficar estrangulando depois. Você pode fazer para qualquer tamanho, como eu havia explicado, porque nós vamos trabalhar sob medida. E depois que você obteve a medida, você tem que ficar atento somente aqui, ó. A hora que você vai tecer esse cordão inicial de correntes, a base, ele é um ponto, eu faço ele como múltiplo de 4 mais 2. Então, para facilitar, nós vamos contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Daí, novamente. 1, 2, 3, 4. Vou fazer isso aqui até atingir mais ou menos a medida da minha circunferência, tá? Então, faço aqui esse cordão de correntes iniciais contando de 4 em 4.
Na hora de medir, você vai fazendo de 4 em 4 e aí você coloca a sua fita métrica na mesa, vem com o seu cordão de correntes e coloque ele aqui, não estique, tá? Não precisa esticar não, você apenas posiciona para ver se já está atingindo a medida que você precisa. Então, aqui eu vou trabalhar na medida que eu obtive, não se esqueçam da continha, tirou a circunferência, desconte 10 centímetros, tá? E aí, você vai fazer esse cordão de correntes base. Cheguei na medida, vou colocar aqui mais 2 correntes, então, mais 1 e 2. Agora, minha base já está aqui ótima para ser trabalhada. Eu vou prender aqui na minha 4ª corrente de base, então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Aqui eu entro, tá? E vou fazer o meu ponto alto. Neste momento aqui, nós vamos trocar a agulha, tá? Eu vou passar para a agulha menor, vou passar para a agulha de 2 milímetros. E vou tecer aqui um ponto alto para cada correntinha de base. Preencha esse cordão com pontos altos até o fim. Primeira carreira concluída, todinha em ponto alto. A segunda carreira, você vai subir com 3 correntes, virar, vai colocar um ponto alto no seu ponto seguinte aqui de base, fica com 2. Faz 2 correntinhas, vai pular 2 pontos de base, 1, 2, e entrar no terceiro e fazer ponto alto. Faça 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Vamos ter aqui uma espécie de buraquinho. Vai repetir até o final da carreira assim: 2 correntinhas, pular 2 de base e fazer 2 pontos altos. Então, aqui, o último ponto alto, você vai contar 1, 2, 3, fazer o ponto alto na terceira corrente. Fez a segunda carreira e ele está assim. Na terceira carreira, nós vamos começar a trabalhar com diminuições. Você vai subir com 3 correntes. Todas as carreiras eu vou subir com 3 correntes, tá bom? Todas as carreiras eu vou finalizar com um ponto alto. Então, olha só, subiu com 3, vou virar aqui. E essa diminuição vai ser feita da seguinte maneira, uma diminuição bem simples. Eu apenas ignoro o ponto que eu tenho aqui de base e pulo, tá? Então, eu tenho aqui um ponto alto, eu vou pular, esquecendo ele para trás. Já vou cair aqui dentro do buraquinho. Se eu tenho 2 correntinhas, então, eu vou colocar 2 pontos, que é o que corresponde à minha base. Então, faço aqui 2 pontos altos dentro do buraquinho. Que é como se eu estivesse colocando um pontinho em cada correntinha de base. Venho aqui em cima dos pontos altos e coloco um ponto alto para cada um. Essa carreira toda, você vai fazer ela assim, com os pontos altos, até o fim dela. Fez a primeira diminuição deste lado e vai fazer outra diminuição ali do outro lado. Para fazer a outra diminuição, você vai ignorar o último ponto. Igual eu fiz aqui, a hora que eu comecei, eu ignoro o último. Então, eu vou mostrar para você não ficar com dúvida. A diminuição no final, ela é feita igual no começo. Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos do buraquinho e pulo, ignoro este ponto aqui. Vou contar as 3 correntinhas, tá? Sempre que eu finalizo carreira, eu conto as 3 correntinhas e entro na terceira. E faço aqui o ponto alto, sem nenhuma correntinha de espaço, sem nada, tá? Fica assim esse vãozinho. E eu quero que fique esse vãozinho, é por isso que eu pulo o ponto, tá? Pra ficar tipo uns triângulos pititico na lateral. Fizemos a terceira carreira, todinha em ponto alto, sem nenhum detalhe, sem nada. Vamos para a nossa 4ª carreira. A 4ª carreira, ela nada mais é do que idêntica à terceira. Então, você só vai repetir aqui a diminuição do início e do fim de carreira, tá? Então, virou, né? Subiu. Você vai ignorar o primeiro ponto, pular para cima do próximo. Fez a primeira diminuição, vai seguir com pontos altos, um em cima de cada um. Tá? Eu entro assim em cima do pontinho até o final. Aqui no final, eu vou ignorar este último ponto alto, prender aqui na terceira correntinha de cima, tá? Vou colocar ponto alto em cima de ponto alto pela carreira todinha.
Então, esta é a nossa quarta carreira. 1, 2, 3, a quarta carreira idêntica à terceira. Olha, aqui eu estou terminando a carreira. Vou fazer a última diminuição, porque ela é idêntica. Então, ou seja, tem diminuição no começo e no fim igualzinho à carreira anterior, tá? Ignoro este e concluo fazendo ponto alto. Tá? Veja que começou já a fazer a diminuição aqui na nossa lateral. Agora que você fez aí a tua quarta carreira, eu preciso que você conte. Então, olha só, você vai ignorar este último ponto e o primeiro ponto. Você vai contar os pontos que estão depois e antes da diminuição. Então, você vai contar aqui 1, 2, 3, vai ver quantos pontos você tem nessa carreira. O meu tem 120 pontos altos nesta carreira aqui, tá? Então, eu quero que você faça o seguinte, conte aí, porque se você estiver fazendo com outra medida diferente da minha, vai ter outra quantidade de pontos. Assim que você contar todos esses pontos, faça aí na calculadora, dividido por 2. Como o meu deu 120, então são 60 para cada lado. Eu vou contar depois da diminuição, 1, 2, 3... A hora que eu chegar em 60, eu vou, com o marcador de ponto, vou marcar ali, tá? Vou contar do outro lado, a hora que der 60, marco também, tá bom? Se você quiser dobrar sua peça ao meio, aqui eu estou com uma amostra, tá? Estou fazendo pequenininho, mas estou com maior, num passo adiantado para vir aqui trabalhar com vocês. Então, olha aqui, estou mostrando no maior. Contei 60 de um lado, 60 do outro, marquei aqui. Porque agora nós vamos começar a trabalhar com o decote, que forma esse desenho aqui central. Então, eu tenho que saber exatamente onde é o meio do meu trabalho. Se você quiser, você pode dobrar, medir com a fita métrica em centímetros e dividir os centímetros. Eu prefiro contar os pontos quando é uma peça desse estilo aqui, tá? Se a tua peça não tiver dado um número redondo que dê 60 para cada lado, for um número quebrado, não tem problema, marque somente o centro. Você tem que achar o meio do seu trabalho, apenas isso. Depois que a gente marcou o centro do nosso trabalho, nós vamos começar a fazer o desenho do decote. Então, a quinta carreira, ela ainda é feita apenas uma diminuição no início e fim de carreira, tá? Então, é igualzinho aqui o início. Vai colocar um ponto alto em cima de cada ponto. Então, você vai trabalhar aí, olha, com os seus pontos altos, até chegar aqui onde tá a marcação do centro da sua peça. Quando você tá chegando aqui no centro da peça, quero que você observe isso aqui, ó. Eu marquei aqui, tá? Ponto de número 60 deste lado e aqui é o ponto de número 60 do outro lado, tá? Então, aqui é o centro da minha peça. Eu fui trabalhando com os pontos altos até chegar aqui. Eu quero que você deixe 2 pontos centrais, tá? Então, aqui é o centro da minha peça, fica um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Simples assim, tá? Que nem aqui, eu coloquei 2 marcadores, mas eu poderia simplesmente ter colocado apenas um, que a hora que você faz a conta, você vai achar o meio. Então, o meio é aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meio do meu trabalho. E quando eu acho o meio do meu trabalho, eu vou trabalhar com os pontos altos até um pontinho antes do meio, tá? Aí, eu paro. Faço aqui em cima 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e prendo com ponto alto no terceiro ponto, tá? Tô mostrando assim porque às vezes tem pessoas que acham mais fácil visualizar. E depois, a cada carreira que nós vamos subindo, sempre nós vamos parar um pontinho antes do ponto de baixo, porque aqui a gente vai abrir o desenho, tá? Então, já estou adiantando para você compreender. Nós sempre vamos parar um pontinho antes, depois vamos trabalhar com correntes e fazer pontos altos centrais. Então, faça aí até chegar no centro do seu trabalho e deixe 2
não chegando até o centro, né? Você deixa um pontinho antes de chegar no centro, sem trabalhar. Prontinho, olha, fiz aqui, cheguei no centro da peça, parei com um ponto antes do centro, agora faço 2 correntinhas, pulo este primeiro, deste lado, pulo este do outro lado e venho aqui no terceiro ponto. E apareceu o meu quadradinho, tá? Sigo colocando um pontinho alto em cada, faço a mesma diminuição que eu fiz aqui no final. Ignoro o último e prendo, tá? Quinta carreira concluída, vamos para a sexta. Suba a carreira, faça uma diminuição. Siga colocando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar um pontinho antes do quadradinho. Então, vai colocando ponto alto aí. Quando eu chego um pontinho antes do quadradinho, eu paro e faço 2 correntes. Aqui dentro do quadradinho, eu coloco 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntes. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e coloco ponto alto. Vai ficar assim, tá? Vai colocar ponto alto até o final e vai fazer a mesma diminuição que eu estava fazendo anteriormente. A nossa sétima carreira, você vai fazer apenas uma diminuição no início e fim, tá? E é a última que nós fazemos apenas uma diminuição, porque a partir da próxima, que é a nossa 8ª carreira, nós passaremos a comer aqui, ó, ao invés de 2 pontinhos, tá? Mas é só na próxima, na 8ª carreira. Então, coloque aqui um ponto alto em cima de cada um, até chegar um pontinho antes do quadradinho do decote. Quando eu chego aqui um pontinho antes do quadradinho, eu paro, faço 2 correntes, e aqui eu coloco um ponto alto aqui, um ponto alto em cima de cada um e outro ponto alto aqui, tá? Dessa forma, nós vamos fazer um aumento. Então, eu coloco aqui, dentro do quadradinho vazado, apenas um. Um em cima de cada. E outro aqui no quadradinho vazio. Então, de 2, passamos para 4. Faz 2 correntes novamente, ignora o primeiro, vem no segundo. Termine a carreira como nós estávamos terminando. Olha, concluí a 7ª carreira. E a 8ª, você faz agora 2, vou dizer 2 diminuições. Na verdade, é que você vai pular 1 e 2 pontinhos. Então, sobe aqui, normal. A hora que você vira, você não vai apenas pular este e prender neste, você vai pular este e este. Então, pula 1, pula 2, vem no terceiro e faz o seu primeiro ponto alto daí. E agora, o nosso buraquinho fica maior, tá? Além que a nossa capa vai diminuir um pouco mais rapidamente agora, né? Nosso decote aqui. Vai seguir colocando aqui um pontinho alto em cada um. Vai parar um pontinho antes do quadradinho. E vai seguir aquela lógica da carreira anterior, tá? Então, aqui eu sigo assim, até chegar num pontinho antes do quadradinho. A lógica da carreira anterior, que eu quis dizer, é: pare um pontinho antes do quadradinho, faça 2 correntes, coloque um pontinho dentro do quadradinho vazio, coloque um pontinho para cada. E coloque outro pontinho no quadradinho posterior. Então, agora, o decote passa a ter 6 pontos altos. Repete as 2 correntes, pule o primeiro e segue assim até o fim da carreira e faz do mesmo jeito que eu tinha explicado, tá? Agora, você tem que comer 2 pontos no final. Então, vai colocar o
ponto alto em cada um, até quando você chega aqui no final. Olha, estou com 3 pontinhos, então vou fazer aqui o último, pulo 2 e faço aqui o meu último ponto alto. É assim que faz quando está terminando a carreira com as 2 diminuições, tá? Então, diminuição do início, diminuição do fim. A nona carreira, ela é bem simples, tá? Ela vai ser a mesma coisa que esta. Você vai fazer aqui as 2 diminuições no início. Agora, sempre, até nós terminarmos. Então, para não ficar repetindo, agora todas as carreiras, até a gente encerrar o cropped, vão ser 2 pontos que você pula do início e 2 pontos que você deixa sem trabalhar no fim das carreiras, tá bom? Então, isso aqui já eu não vou dizer. E seguimos com os pontos altos. A diferença agora é a quantidade de correntes, tá? Então, você vai trabalhar com os pontos altos até um pontinho antes. Isso é até o fim do trabalho, sempre vai ser apenas parando aqui um pontinho antes, tá? Então, eu paro aqui um pontinho antes. E o que vai ser diferente é a quantidade de correntes agora. Ao invés de 2, eu coloco 3. Aqui eu vou repetir a quantidade de pontos que eu tenho na carreira anterior. Eu não coloco mais aqui, tá? No espaço do quadradinho vazio. Então, agora você não põe aqui, você põe diretamente aqui em cima, repete. Então, fica com 6 novamente. Vai colocar um em cima de cada um, vai fazer 3 correntinhas aqui, vai pular primeiro, vai trabalhar e pular 2 no final, tá bom? Isso aqui é a nossa nona carreira. A 10ª carreira eu já vou explicar e você já adianta aí. Você vai diminuir 2 do início, 2 do final, vai seguir colocando um ponto alto para cada um, vai parar um pontinho antes e vai repetir exatamente 3 correntes, um pontinho alto em cima de cada um, ou seja, você vai ficar com 6 novamente, 3 correntes, vai pular primeiro, seguir ao fim e pular 2 pontos, tá? Então, eu retorno na nossa 11ª carreira. Se você percebeu, nós repetimos aqui as carreiras centrais, sempre foram os 6 pontos altos, tá? Nós repetimos. A única coisa que a gente ficou trabalhando foi a diminuição da lateral e a diminuição, né, que é assim, é parar um pontinho antes do quadradinho para ir abrindo o decote. Então, se você precisa aí que o seu cropped fique mais alto, que o meu cropped, ele fica aqui na média de 21 centímetros. Vou mostrar aqui, ó. Daqui da onde eu encerro até aqui onde nós iniciamos, que é essa primeira carreira aqui, ó. Na verdade, dá 24 centímetros, tirando o babado, tá? Se você precisa que essa região que cobre o seu seio fique mais alta do que 24 centímetros, então, você pode fazer isso, repetir mais vezes a carreira. A única coisa que você não pode esquecer é de ir abrindo, sempre parar um quadradinho antes e continuar com as diminuições da lateral, mas pode repetir. Se for o caso, aqui você poderia já repetir 2 carreiras com 2 pontos altos. Depois que a gente passa para 4, você pode repetir mais vezes, tá? Então, fica aí a dica se você precisar mais alto o cropped. Então, voltando aqui na nossa 11ª carreira. As diminuições do início e fim, é como eu já disse, sempre 2. Vai parar um quadradinho antes, né? Um quadradinho não, vai parar um pontinho antes. Aqui já estão acabando os meus pontos, porque é uma amostra. Porque eu vou trabalhar com vocês aqui no grandão agora, tá? Na próxima carreira já vem no maior. Então, aqui, você vai ter que, na sua 11ª carreira, você vai fazer isso aqui. Então, você fez a diminuição do início, vai seguir, vai parar aqui um pontinho antes. Ao invés de 3 correntes, agora você tem que colocar 4. Vai colocar 4 correntinhas. E aí, você vai colocar novamente, né, um pontinho no quadradinho vazio, um pontinho em cima de cada um e o outro pontinho no quadradinho vazio. 4 correntes novamente, pule o primeiro e segue como de costume até o fim. Pule os 2.
Então, na próxima carreira, nós vamos começar a fazer uma nova divisão aqui em cima do decote. Então, apenas ilustrando a nossa 11ª carreira. 4 correntes. Vai colocar um pontinho antes. Um pontinho em cima de cada um. E um pontinho depois. Aqui eu fico com 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 correntes. Agora, daqui até acabar o cropped, vão ser sempre 4 correntes aqui nesses espaços, tá bom? E daí, você vai pular primeiro, vir no próximo e vai fazer como estava acostumado. Lembrando que são 2 pontos que pulam no início e fim. Vamos agora para a nossa 12ª carreira. Na 12ª carreira, faça as 2 diminuições do início, que vai até acabar, tá? Assim, com 2 diminuições. Vai seguir com os pontos altos, vai parar sempre até a gente encerrar um pontinho antes. Por que que você para sempre um pontinho antes? Porque a gente vai eliminando estes pontos altos até restar apenas um, tá? Então, a gente come de um lado, come do outro até afunilar. Parou aqui, até nós terminarmos o cropped. Agora, vão ser sempre 4 correntes, tá? Então, faço aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer agora, em cima destes pontos altos, apenas 3. Então, entro no primeiro, faço 1, entro no segundo e entro no terceiro. Fiz 3 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, entrando no terceiro. E repito aqui os 3 pontos altos. E fica assim, tá vendo? Volto a fazer as 4 correntes. Pulo o primeiro, venho no próximo. Vou seguir com os pontos altos até o fim da carreira, faço a mesma diminuição. E ficou assim já. Por isso que eu falo que você pode repetir a carreira de baixo aqui nessa questão, tá? Só fique atento aqui, sempre parando um pontinho antes e comendo do outro lado, fazendo a diminuição também. Porque nesse ponto, você tem que ter 8 pontos para você fazer a divisão, que daí dá certinho. 3, 2 correntes, pulo a 2 e 3 novamente, tá bom? Vai agora seguir com os pontos altos até o fim, vai fazer a diminuição. Vai repetir a carreira na volta, vai fazer a diminuição, volta aqui. E a próxima carreira, 13ª, ela é exatamente idêntica, não vai mudar nada. Vai parar aqui um pontinho antes, vai fazer 4 correntes. Vai colocar um ponto alto em cima de cada um. Vai fazer 2 correntinhas novamente. Um ponto alto novamente em cima de cada um, 4 correntes. Pulou este primeiro, entra aqui e segue com ponto alto. Então, não vou mostrar porque eu já expliquei como se faz a 13ª carreira. Eu volto agora na nossa 14ª carreira, tá? Porque vão alterar algumas coisinhas aqui. Então, faça esta e a próxima carreira e depois retorne. Então, aqui está o nosso trabalho. Ele está dessa maneira aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui o cantinho. E agora, nós vamos para a 14ª carreira, que eu falei que ia começar a mudar um pouco as coisas por aqui, né? Então, deixa eu mostrar aqui no que eu tenho pronto para você compreender. Nós estamos nessa etapa aqui, tá? Nós fizemos o segundo quadradinho. E agora, nós vamos começar a trabalhar estas alças aqui centrais, tá? Se você observar, você vai ver que sempre ele continua abrindo, porque sempre, até eu finalizar aqui, ó,
até chegar aqui em 1, eu sempre fui parando um pontinho antes. Sempre, até eu finalizar, serão 4 correntinhas. Sempre, até a hora que eu vir aqui falar que é diferente, serão 3 pontos altos. Sempre um em cima do outro, tá? Tanto deste lado quanto deste outro aqui. O que vai ser diferente a cada carreira será o número de correntinhas centrais, tá bom? Então, nós vamos começar agora a nossa primeira parte, que é essa daqui. Deixa eu mostrar pertinho. É essa daqui que eu vou fazer com você agora na nossa 14ª carreira, tá? Que é 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Depois 3, 4, 5, 6. E a cada carreira eu aumento uma correntinha, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo, outra do outro lado é o mesmo número de correntinhas daqui, tá? Mas sempre é uma correntinha a mais do que na carreira anterior. E sempre nós prevaleceremos com 3 pontos altos, sempre um em cima do outro, sempre 4 correntes e sempre parando um pontinho antes. A questão da diminuição, sempre até finalizar serão 2 pontinhos comidos, tá? Tanto no início da carreira, aqui ó, no final também serão 2 pontinhos, tá? Então, vou mostrar apenas agora a primeira. E aí, vocês vão fazer, eu vou falar, se você ainda tiver com mais pontos aqui, porque eu vou fazer isso até eu chegar com apenas 1, 2, 3, 4, 5, com 6 pontos altos aqui, tá? Aí, depois, olha, ele é trabalhado diferente, que eu vou explicar pra vocês. Como aqui, vocês já sabem a diminuição, a sequência, eu não vou nem mostrar, tá? Apenas vou explicar aqui essa região central. Então, parei um pontinho antes, faço as 4 correntes. E aqui, olha, é trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu faço 3 pontinhos. Tá? Agora, eu faço 3 correntinhas. Vou prender com um ponto baixo aqui, tá? Nessas correntinhas dentro do buraquinho central. Repito 3 correntinhas. Faço um pontinho alto em cima de cada um. Ficou assim. Faço as 4 correntinhas, pulo o primeiro, venho no seguinte, faço ponto alto até o final, faço a redução dos 2 pontos, vou subir a próxima carreira com a redução de 2 pontos, tá? Até chegar aqui no meio novamente. Então, olha só, quando eu já estou na próxima carreira, eu vou mostrar aqui apenas aonde que eu entro, tá? Prendendo o ponto baixo para você compreender. Então, eu fiz as 4 correntes. Vou fazer um pontinho alto em cima de cada um, que eu já falei que é básico até encerrarmos. Então, está assim. Agora, eu não falei que nós vamos aumentar uma correntinha a cada carreira que a gente subir? Se nessa de baixo eu fiz 3 correntinhas e prendi com um ponto baixo, nessa daqui eu vou fazer 4. Faço 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no meu ponto baixo e entro com a agulha aqui dentro dele e faço outro ponto baixo. Repito as 4 correntes e vou prender com ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficar assim. Faz aqui a mesma quantidade de correntinhas, que são 4. Pulo o primeiro e vem no seguinte. Complete essa carreira. Na próxima carreira, você vai fazer isso aqui até o fim, vai voltar tudo. Na próxima carreira, a hora que você virar, você vai ter parado aqui um pontinho antes, vai fazer as 4 correntes, vai repetir os 3 pontos altos. E aqui você vai fazer... Se aqui foram 1, 2, 3, 4 correntinhas, nessa de cima serão 5.
Vou fazer 5 correntinhas, prender dentro do pontinho baixo com ponto baixo, 5 correntinhas, os 3 pontos altos, 4 correntinhas, porque aqui vai permanecer. Aqui ele permanece com o mesmo número de correntinhas até terminar, tá? Os pontos altos eu sempre ignoro o primeiro e sigo até o fim. Então, vou seguir assim, carreira a carreira, aumentando o número de correntinhas, tá? Até que deste lado aqui, eu fique com apenas 6 pontos, tá? Então, olha só, vai diminuindo, continua. Ficou com 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vai repetir os 3 pontos altos, vai ter aumentado um número de corrente referente à carreira de baixo, vai prender com o ponto baixo e vai finalizar a carreira, tá? Então, quando eu estiver nessa próxima carreira, eu retorno para explicar, tá? Como que nós vamos fazer, porque vamos diminuir, passaremos a ficar com 3. E aqui, olha, a gente vai fazer um cordão de correntes reto, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês nessa etapa. Então, vocês adiantem até chegar ali. Deixa eu mostrar aqui abertinho para você ver. Você vai trabalhar essa parte central, ok? Então, eu te vejo, né? Deixa o vídeo aqui em pausa, eu te vejo quando você estiver ali em cima. Bom, gente, eu já adiantei aqui. Passei da carreira, que eram 6 pontos altos, tá? Virei o trabalho, fiz aquela diminuição de sempre do início. Aqui a diminuiçãozinha do início. Fiz, né, os pontinhos parando um pontinho antes. As 4 correntes, os 3 pontos altos. E agora, né, nessa etapa, quando eu tenho apenas 3 pontos altos, é a etapa que eu faço o cordãozinho de correntes indo em linha reta. Então, como você pode ver, meu decote, ele ficou assim. Eu parei aqui com 12 correntinhas. Essa parte aqui, ela é bem pessoal, tá? 18 correntes eu vou fazer. Se você quiser fazer menos, pode fazer. Se quiser fazer mais, você faz. Então, eu vou fazer 18 aqui, tá? 18, vou prender aqui. Porque se eu colocar pouquíssimas correntes, o que acontece? Ele está assim, certo? Bem bonitinho o meu decote. Se eu fizer pouquíssimas correntes, ele vai fechar e vai ficar assim, ó, tudo encruvinhado. Se eu colocar demais, ele vai abrir, tipo assim, vai ficar frouxo, não vai ficar legal, vai ficar sobrando. Então, 18, eu achei que ficou uma quantidade bem bacana, que é a quantidade que eu tinha aqui, e da próxima eu peguei apenas metade, tá? Então, olha, eu venho aqui fazendo os pontos altos. Não prendo com ponto baixo agora, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar o resultado. Com 18. Ok? Com 18, eles permaneceram abertinhos e dá para seguir adiante. Então, eu finalizo a carreira. Como você já sabe, né? As correntinhas, diminuo um aqui, como 2 do final. Então, agora que eu já acabei essa carreira, nós vamos preparar para o biquinho aqui da alça, tá? Então, eu já subi aqui 3 correntes. Eu tenho 3 pontos de base, certo? Se eu for comer os 2, eu vou prender apenas um aqui. Então, vai ficar desarmonioso. Para ficar algo harmonioso, eu vou colocar apenas um ponto alto aqui em cima do ponto alto central. Desta maneira, tá? Vou fazer a mesma quantidade de correntinhas, 4. E para não ficar feio deste lado, vou colocar pontinho alto aqui. E para dar mais sustentação, vou colocar outro pontinho alto. Então, eu vou fazer como que ele fique parecendo com essa parte aqui. Então, eu vou colocar aqui no último ponto, outro pontinho alto. Eu pulo o pontinho alto central. E ficou assim. Tá bom? Daqui, eu vou subir 6 correntes. 3 correntes representam a altura de um ponto alto. Mais 3 correntes, que é como se fosse outro ponto alto deitado. Tá? E eu viro o meu trabalho daqui mesmo, laço
E aqui onde eu tenho esses dois pontinhos, eu vou pegar aqui por dentro, tá? Para dar mais firmeza. E faço o meu ponto alto. Então, ele ficou assim, olha. De 2, passamos para somente 1. Agora, eu subo apenas 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui, faço um ponto alto. Laço, conto aqui de baixo para cima, para entrar na terceira correntinha. Então, 1, 2, 3. Faço aqui um pontinho alto. E aí, fica assim, olha, como se fosse um biquinho, vamos dizer, sabe? Assim, ó, mais pontudinho. Tá vendo? Daí, daqui mesmo, a gente já sobe com o cordão de correntes. Eu vou trabalhar agora com a agulha de 2,5 para facilitar, tá bom? Para ser mais rápido também. Então, eu subo aqui um cordão de correntes de aproximadamente uns 40 centímetros, tá? Então, você vai subir 40 centímetros. Se você quiser contando a quantidade de correntinhas que você fez, você faz os 40 centímetros, tá? Aí, depois você pode contar quantas correntinhas deram para você repetir o mesmo número do outro lado. Então, eu vou explicar para vocês como que eu faço uma florzinha, como se fosse um pingentinho aqui, na hora que eu acabo de subir as correntes. Então, vai fazendo, depois você vai medindo aqui uns 40 centímetros da sobra, tá? Quiser fazer um pouquinho menos, você pode. Eu gosto de fazer 40 centímetros para garantir mesmo. Então, você vai medindo assim, ó, sem esticar, tá bom? Aqui eu já subi 40 centímetros de cordão. Agora, eu vou ensinar como que faz a florzinha para ficar um detalhezinho a mais, tá? Você vai pegar e vai contar aqui, olha. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, você volta e entra nela fazendo aqui um ponto alto. Vai fazer 3 correntinhas. Vai entrar nessa mesma corrente aqui na quarta de base. Vai fazer um ponto baixíssimo. E criamos a primeira pétala. Sobe novamente com as 3 correntes. Faz um ponto alto e no mesmo buraquinho, tá? Na mesma quarta correntinha, você coloca um ponto alto. 3 correntinhas novamente. E prende com ponto baixíssimo. Fizemos aqui nossa segunda pétala. Vamos fazer 4 vezes, tá? Fiz 2, vou fazer a terceira. 3 correntinhas. Sempre eu entro aqui na mesma correntinha, tá, gente? Ela fica assim, grande, mais abertinha, mas não tem problema. Fiz um ponto alto, repito 3 correntinhas. Volto prendendo aqui dentro com ponto baixíssimo. Tenho 3, vou fazer a última. 3 correntinhas, um ponto alto, novamente mais 3 correntinhas, e voltamos aqui, fazemos o baixíssimo. Pronto. Criei aqui uma espécie de florzinha, calma que a gente já vai organizar ela, tá? Então, agora, olha só, vou dobrar assim pra eu enxergar onde que tá meu cordão de correntes, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, olha, está aqui, porque a gente prendendo a quarta correntinha, ele tá aqui. Então, eu vou virar aqui e venho na primeira correntinha que eu estiver enxergando e faço um ponto baixo. Daí, eu vou seguir aqui, ó, colocando em cada correntinha, tem que ter paciência. Essa parte aqui é a parte que eu menos gosto das alças. Em cada correntinha, eu faço um pontinho baixo. Assim, esta alça, ela fica reforçada, ok? E, ao mesmo tempo, ela fica delicada, não fica uma alça larga. Deixa eu só adiantar aqui mais uns pontinhos que eu já vou mostrar a nossa florzinha. Então, vamos voltar caminhando com os pontos baixos até voltar lá na base. A florzinha ficou assim. Você vai arrumar ela, você vai abrir as pétalazinhas. E olha, tá aqui, tá vendo? A gente dá aquela macetadinha pra que fique assim, olha, uma borboletinha, uma florzinha, enfim. Se você quiser, você pode vir aqui depois colocar um strazinho, pode colocar uma mini pérola. Você pode decorar ainda, porque a hora que a pessoa prender no pescoço, vai ficar caidinha assim, né? 2 florzinhas, essa é do outro lado, e ainda tem um strazinho bem charmosinho.
Vou voltar aqui preenchendo com os pontos baixos e a hora que eu estiver aqui novamente, basta prender, tá? Prender mesmo. Tô voltando, vou estar aqui, ó, terminando os pontos baixos. Aí, eu venho aqui nessa base e prendo com ponto baixíssimo. Vou dar nozinhos, arrematar o fio e esconder. Uma alça vai estar pronta. Daí, a gente tem que fazer aqui essa mesma etapa. Então, você vai cortar o fio, vai prender, né? Vai vir aqui, prender na sua terceira correntinha, você vira aqui. Prende na terceira correntinha. Vai fazer o mesmo que a gente fez aqui desse lado. Então, você volta o vídeo aí, tá? Tá bom? Aí, depois, basta a gente vir aqui fazer o cordão de amarrar nas costas e o acabamento, se você quiser aqui com ponto baixo, com ponto caranguejo. E também, se você quiser trabalhar um barrado aqui na parte de baixo. Eu vou adiantar as minhas 2 alças aqui do pescoço e já retorno. Depois que você fizer os 2 lados, arrematar, tudo estará assim, só amarrar. Aí, a gente vai fazer a parte aqui lateral. Aqui, olha, gente, eu não vou nem ficar explicando, tá? Só vou falar mesmo, não vou ficar mostrando. Você vai pegar na lateral, aqui, nessa carreirinha de pontos altos e prende o fio daqui para cima, você vai, tá? Ó, mais fácil você começar por aqui e subir. Eu fiz aqui 9 pontos altos. Eu coloquei 2 pontos dentro, abraçando o ponto alto e 1 no buraquinho. 2 abraçando, 1 no buraquinho, 2 abraçando, 1 no buraquinho. Deu 9. Aí, eu fui diminuindo de um lado e do outro, igual nós fizemos aqui no top, sabe? Você sobe as 3 correntes, ignora o primeiro ponto e vai no próximo. Coloquei, ignorei o último ponto e finalizei com ponto alto. Subi com 3 correntes, ignorei o primeiro, preenchi, ignorei o último. Fui fazendo até que eu ficasse com 3 pontos. Então, aqui eu subi a carreira, pulei o primeiro, coloquei um ponto no ponto central, pulei o último e coloquei aqui. Fiquei com 3. Daqui em diante, é só repetir ponto alto em cima de ponto alto, quantas vezes você quiser. Essa minha base toda, contando a partir daqui até o fim dela, dá aproximadamente aí 30 centímetros, tá? Então, você vai, sem esticar. Então, daqui, eu fui fazendo, olha, basicamente 30 centímetros. Então, você faz isso de um lado, depois faça do outro, e você terá finalizado o seu cropped. Se quiser forrar, fique à vontade, se quiser colocar bojo. E se você quiser fazer um acabamento aqui com pontos baixos, com um ponto caranguejo, fazer um biquinho, fique à vontade. Assim como aqui na parte de baixo, se você quiser fazer um barrado diferente, fique à vontade. Eu vou trabalhar aqui no meu e trago num próximo vídeo um barrado diferente para essa parte aqui. Mas por enquanto, se você quiser ir adiantando, se você quiser fazer só o cropped assim, você pode fazer que ele ficará lindo também. Deixe teu like, compartilhe com as amigas, faça cropped, vá curtir o carnaval, vá curtir o verão, venda, porque pode ser utilizado como parte de cima de biquíni, tá? Então, vamos crochetar. Um grande beijo e até a próxima videoaula que eu venho com a sugestão de barrado. Tchau!